Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje trazendo o Pablo Black Diamond, ou Diamond, especialista em artes marciais, bacharel em educação física, gestor de segurança pública, especialista em segurança pública e privada, e o melhor, depois nós iremos tratar aqui, ele é o criador e idealizador do sistema STOL, tá? Sistema de Técnicas Operacionais e Lutas. Também atuou na COP30, na segurança dos chefes de Estado, dentre eles o príncipe William de Gales. Meu querido Diamond, seja bem-vindo. Grande prazer, amigo Vanderlei. E não sei se ele já colocou aí, mas eu o nocauteei, né? Já tive esse prazer de nocauteá-lo. Tá certo? Então o Lourinho aí sabe dessas coisas. Muito bem, claro que foi tudo fictício, né? Nem sonho ia poder derrotar um homem desse. Mas tudo bem. Diamond, como foi a tua chegada nas artes marciais? Olha, a minha trajetória nas artes marciais vem desde a década de 80, né? Na década de 80. Desde novo eu sempre fui... Com quantos anos? Acho que eu comecei mesmo de fato assim com uns 11 anos, né? E daí em diante fui... Mas não gostava de futebol também, não? Pois é, eu não tinha o feeling do futebol. Até jogava, mas não tinha aquele... A alma era das artes marciais. Por quê? Porque eu era muito... os meus tios eram praticantes, né? Minha mãe, quando jovem, também praticou. Meu pai também praticou boxe quando jovem, né? E eu também gostava muito daqueles filmes que incentivavam a gente, né? Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, né? Rock Balboa, entendeu? Então, isso aí foi. E eu tinha um sonho de ser um faixa preta de alguma arte marciais, qualquer que seja, né? E aí eu iniciei a minha trajetória no kickboxing, né? Pratiquei antes, eu falo iniciei levando mesmo a sério, né? Porque antes disso eu pratiquei um pouco de capoeira, um pouco de judô, um pouco de kung fu, mas que eu mesmo foquei foi no kickboxing, né? Isso de... Explica para o povo aí como é que é o kickboxing. O kickboxing, ele tem vários estilos, né? Light contato, ele é diferente do Muay Thai, que muita gente confunde com o Muay Thai, né? Então, o kickboxing, ele tem socos, chutes, né? Não tem cotoveladas, né? E joelhadas às vezes são limitadas dependendo do evento, né, da organização do evento. Diferente dele, do Muay Thai, o kickboxing trabalha dessa forma. Né? Você começou aí? Aí eu comecei com kickboxing, né, de 89 até 92. Né? E depois eu fui de 92 até 99, né, já fui me graduando. No caso, eu fui me graduando... No kickbox? No Muay Thai. Muay Thai. Exato, no Muay Thai. Chegou em 92, eu comecei a treinar o Muay Thai também, concomitantemente, né? As duas modalidades eu treinava, né? E aí o que acontece? Eu fui treinando e aí eu me apaixonei. Por incrível que pareça, na minha época, existia muita briga na rua, né? Tinha negócio de gangues, essas coisas. Eu morava numa área de risco, uma área vermelha, né? Que existia muita prostituição, muita droga, muita bebida, né? Eu perdi muitos amigos, assim, com situações de rua. E era o que eu gostava de fazer, era brigar na rua. Mas qual era a minha briga na rua? Não era procurar confusão com ninguém na rua. Eu simplesmente procurava os chefes de gangue e marcava encontros de porrada. Desafiava, né? Eu não sei porquê, mas isso aconteceu na minha vida, né? E eu procurava esse tipo de situação. Claro, evidente que era uma coisa arriscada demais para mim. Na época existia trombadinha, cheiracola, né? E eles só andavam de gangues, né? E eu
Infelizmente eu estava veredando para este lado. Minha mãe e o meu pai, eles tinham uma criação muito rígida. Mas a minha mãe, meu pai era mais tranquilo. Mas a minha mãe era cearense, né? E tem um fator engraçado, até acho que engraçado, mas não foi muito engraçado assim. Foi quando eu fui pegar na minha adolescência, né? Eu já estou falando um pouco da minha vida pessoal. Eu fui pegar na adolescência e uma certa vez eu me rebelei contra a minha mãe, assim, né? Falando. E aí eu falei para ela, não, então. Ela disse, não, porque ela não queria que eu fosse para rua, ficasse tudo, era só trabalho, era só escola e casa. Quando eu ia para rua, porque tinha briga, tinha confusão, tinha tudo, ela não queria que eu me envolvesse e drogas, né? Tinha, na área que a gente convivia ali. E aí, uma certa vez, ela me falou o seguinte, eu falei para ela, não, então vamos embora de casa. Ela disse, pode ir. Quer ir? Pode ir. Ela é excelência, extremamente rígida, minha mãe, né? E ela falou, não, quer ir embora de casa? Pode ir, não tem problema não. Eu digo, tá bom, vou pegar minhas coisas. Não, negativo, você não vai pegar nada. Tudo que você tem, fui eu que lhe dei. Eu e seu pai que lhe demos. Então você vai... Você foi? Fui. Por incrível que pareça, eu fui. Eu era aborrecente nessa época, né? Quantos anos? Olha, eu acho que eu tinha aí uns 14 a 15 anos. E eu tive que viver isso na minha vida, eu tive que viver isso. Eu passei um tempo na rua, morando, dormindo embaixo de algumas marquises, ali perto de umas lojas, ali perto do comércio. Passei um tempo por teimosia, não pela minha mãe, não pelo meu pai, por teimosia, por achar que eu era um cara, né? E aí a minha mãe falou, tá, então vai. Aí quando eu disse que ia pegar as minhas coisas, eu disse, não, você vai sem nada. Tudo que você tem que ele deu fui eu. Então você não tem que levar nada. Eu peguei, tá, tudo bem, fui embora. Passei uma dificuldade na rua quando eu ficava doente. Pedia comida na casa de um de outro. Passou quanto tempo? Assim? Olha, eu não foi muito tempo. Não foi muito tempo porque depois eu caí na real muito rápido. Graças a Deus foi muito rápido. Eu acredito que isso aí levou uns 7 meses, eu acho, por aí. Muito tempo ainda, eu acho. Mas voltou para casa. Aí o que acontece? Meu pai, ele andava atrás de mim, na rua, né? Nessa época era muito perigoso mesmo, né? Com essas situações de trombadinha, cheira-cola e tudo mais. E aí, o meu pai andando atrás, me chamando, meu filho, volta para casa, você tá errado, você sabe que a sua mãe tem razão, a gente tem cuidado com você e tal. E acabou que eu caí na real. Caí na real, né? E nessa época eu não estava nem aí para estudo, não sei o que eu queria da vida, né? Que a criação dos meus pais foi uma criação excelente, né? E aí chegou um tempo que o meu pai conversou comigo e eu consegui voltar para casa. Aí cheguei em casa, eu pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para o meu pai e voltei ao meu convívio. Você familiar. Já tinha praticado a arte marcial nessa época? Não? Na realidade, não era bem arte marcial. Às vezes eu marcava encontros na rua, por exemplo. Eu nunca me envolvi com drogas. O negócio da briga, eu entendi. Né? Mas você já estava praticando, não, né? Não, eu não estava praticando. A arte marcial me tirou desse caminho ruim, né? Que eu estava veredando. E aí o que acontece? Eu marcava encontros porque na época existia o Vale Tudo sem luva, né? Sim. E eu gostava, sempre gostei disso. E aí marcava encontros em terrenos baldios e tudo mais, e a gente marcava aquela roda de gente porrada para ganhar dinheiro. Entendeu? E aí o que acontece? Brigas na rua, antigamente, se eu não me engano, na época era patã, né? Sim. Briga na rua, a polícia levava, te prendia, e tu virava um marginal, né? Um desordeiro. E como eu era muito apaixonado, até hoje eu sou apaixonado pelas artes marciais, na realidade eu amo o que eu faço, eu achei por bem ser competidor. Como eu tinha essa... Mas como foi? Alguém te falou ou você foi atrás? Na realidade foram uns amigos meus que me inscreveram sem eu saber. Sem eu saber, eles sabiam que eu já estava ali naquela coisa assim, e eu comecei a treinar. E quando foi de 92, voltando para 92, abri uma academia ao lado da minha casa. Academia de Muay Thai. Eu já treinava kickboxing, né? Com o mestre César Pantoja, tá?
e abriu uma academia, chegou um treinador Mas essa primeira foi que os amigos te inscreveram. Aí tá, aí inscreveram num evento, eu fui para esse evento, era um evento clandestino, não era oficial, nada oficial. Aí eu fui lá, lutei, era um estilo de luta, era vale tudo, não tinha luva, não tinha nada, não tinha tamanho nem peso. E aí me coloca, não, a gente te inscreveu, mas como você já escreveu? Não, bora lá que tu te garante, bora lá. Então acabou que eu me meti, eu gostei. Aí eu, nessa brincadeira aí, dessas lutas clandestinas, eu ainda fiz, eu acho que umas 3 lutas. Né? A primeira eu perdi, a segunda eu ganhei, a terceira eu ganhei, depois eu não quis mais nada. Né? Aí eu digo, não, tá. Vou. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar nesta academia, que o nome da academia era Academia Luva, né? Na época, ali, localizada ali na rua General Gurjão, entre Ferreira Cantão e Padre Prudêncio. Sim. Né? Era ali, localizada ali, a academia, nos Altos, né? O nome do proprietário era Natan, né? E eu comecei a treinar lá. E eu comecei aí eu botei na minha cabeça o seguinte: se eu gosto de luta, se eu gosto de tocar porrada, rudemente falando, então nada melhor do que eu lutar num evento oficial, né, profissional, dentro de um ringue, que aí a polícia não vai me prender, ninguém vai me prender e vai dar tudo certo, né? Mas a minha mãe nunca gostou disso, né? Nunca gostou dessa parte de luta. E aí foi as artes marciais que me tirou. Eu comecei a treinar Muay Thai, né? Aí eu, de 92 até 13 de agosto de 99, eu já peguei meu grau preto de Muay Thai. Na época não chamavam de grau preto, chamavam de faixa preta, porque era um misto de kickboxing com taekwondo, outras modalidades. Aí o Muay Thai veio para o Brasil dessa forma, com faixa. Chamavam de faixa, né? Não Sim. existia o Prajid, né, que o pessoal fala também. E aí eu fui, me dediquei todos esses anos, acabei me graduando e me formando professor de Muay Thai. Eu treinava kickboxing já, tá? Mas aí para mim treinar ali, eu tinha que limpar a academia, tinha que abrir a academia, porque eu não tinha condições de pagar, né? E aí, aonde foi que eu fui treinar? Foi na PAN. Eu fui treinar na academia APAN, né, que hoje em dia é a Machida. Aí na APAN, eu entregava panfletos, eu encerava os salões e tal, para poder treinar, que é uma das melhores academias do estado do Pará, né? Que é do seu Yoshizo Machida. Foi nessa que você se tornou professor? Foi nessa que eu me tornei professor, entendeu? E acredito eu até hoje que eu fui o primeiro graduado da APAN. E o boxe mesmo? Você chegou a treinar boxe? Só boxe? O boxe já veio mais para cá para frente, né? E aí eu fui lutando, aí eu comecei a entrar nos eventos. Aí quando chegou, não existia a federação legalizada do Muay Thai, né? Aí eu ainda lutei, eu acho que uns 3 eventos que não eram legalizados, né, de Muay Thai. Todos eram profissionais, porque não tinha proteção de tórax, não tinha proteção de cabeça. Então eram profissionais, era luva, canela limpa e porrada solta, né? E aí eu fui lutando, e aí surgiu o primeiro evento, foi o Campeonato Paraense, né? Eu acho que foi o Campeonato Paraense que teve, né? Torneio Paraense. Isso foi... Mas era algo oficial já? Já era oficial, só que não tinha ainda a federação da modalidade, específica da modalidade. Era a Federação Paraense de Desportos que reconhecia esse evento, né? E eu lutei, foi o primeiro evento oficial que teve no estado do Pará com o reconhecimento de uma federação. E aí o que acontece? Eu lutei esse evento, que foi o primeiro evento, eu tenho até foto jovem, né? Eu tinha 57 quilos ali, eu acho que eu estava com uns 22 anos, eu acho. Por aí, né? E aí eu lutei o primeiro evento, lutei o segundo, lutei o primeiro campeonato estadual, aí eu me tornei campeão Norte-Nordeste, me tornei campeão paraense, me tornei campeão estadual, né? Da Copa Cidade de Belém também, né? Então fui galgando esse caminho aí, fui traçando esse caminho aí de artes marciais. Certo. E aí você vai me falar já como é que entrou, que eu estou curioso para saber como é que entrou o boxe, seu relacionamento com o Zezé do boxe. Meu grande amigo Zezé do boxe. E essa transição aí pro boxe, e você mantém, né? A Sim. questão do boxe e também o Muay Thai? Porque o sistema Stoll, vou entrar aqui no sistema Stoll, Sim. né?
Paulatinamente, eu fui trabalhando o sistema Stoll, né? E anteriormente era chamado de APMT. Só um minuto. A gente vai falar sobre isso aqui. Muita coisa. Mas já, depois do intervalo. Da gente dá pra sentir. Tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal. Eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial. Tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Muito bem, de volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes, trazendo hoje o Pablo Black Diamond, que é especialista em artes marciais e outras cositas mais. Mas nós estamos falando aqui um pouquinho sobre a história dele e nós tínhamos parado onde? Na APMT. Isso. Associação Paraense de Então explica pra gente Muay Thai. aí sobre a Associação de Muay Thai, Paraense de Muay Thai. Aí eu comecei a dar aula nas praças, né? Depois que eu comecei a dar aula nas praças. Cheguei a ser auxiliar do meu antigo professor. E aí eu comecei a dar aula nas praças. Comecei a tirar os meninos que estavam na rua ali, pelas redondezas ali. Comecei a levar para treinar comigo e acabei formando uma equipe. Sim. Né? Que é a equipe da APMT, Associação Paraense de Muay Thai. Certo. Né? E aí a APMT perdurou desde 2001 até 2015, ativa, né? Sim. E aí o que acontece? Eu fui trabalhando os meninos, colocando eles nos eventos oficiais. Eventos de Muay Thai, eventos de kickboxing, né? Muay Thai e kickboxing. Aí ainda não tinha envolvimento com boxe, né? Eu vim pegar o boxe já em 2009 já, né? A gente vai já entrar nisso. Nesse intervalo aí, eu lutava e fazia os meus atletas campeões. Posso citar alguns campeões aqui. O Elielson Ribeiro, que era o meu atleta campeoníssimo. Elielson Ribeiro. Quais são os títulos dele? Meu amigo, campeão paraense. Eu acho que umas 4 ou 5 vezes. Campeão de kickboxing, tudo profissional. Né? Campeão de kickboxing, né? Ele foi campeão de Wushu também, né? De boxe chinês, do Kung Fu, porque sempre foi eclético o meu trabalho, sempre foi eclético, não era só uma modalidade. Tipo assim, acontecia um evento ali, eu ia lá, eu verificava que as regras do evento, da luta, e eu via que os meus atletas tinham condições de competir, eu ia lá e escrevia. Colocava lá, né? Colocava lá, Inclusive, já de 2001 até os 2015, eu fiz diversos campeões do MMA também. Aí, voltando aqui para o Muay Thai, eu fiz o Elielson Ribeiro, polegar, várias vezes campeões. O Fernando Freitas, o Formigão, também foram um dos meus campeões. Adriano Nunes, o Gênio, também foi um dos meus campeões. O Gênio, campeões. Tem o Gênio. Tem uma longa história por causa desse Gênio aí. Né? Aí teve também o Guilherme, né?
Guilherme, que era o Luloso, eu chamava de Lula para ele. Até hoje a gente tem esse contato aí, né? Teve o Mailo Souza, que começou com 4 anos de idade comigo, que por sinal é meu filho. Sim. Né? Meu filho se tornou professor e ele é auxiliar de um professor lá em Tailândia, né? Da Abrabox, inclusive mandar um abraço pro pessoal da Abrabox lá, do mestre de lá. Meu filho também auxilia lá, treina lá com o mestre lá. Que idade teu filho? Meu filho agora deve estar com uns 23, 24 anos, entendeu? Por aí. E o boxe, como foi que surgiu? Pois é, o boxe foi em 2009 que começou o boxe comigo. O meu primeiro contato com o boxe, assim, eu já treinava com o Ulisses Pereira, né? Eu me formei com o Ulisses Pereira, eu acredito que em 2004, por aí. 2004, se não me engano, 2004, 2011. Me formei com o professor Ulisses Pereira, o boxe. Eu era menino de projeto, entendeu? Treinava. Tanto que até hoje estou lá com o professor Ulisses, lá auxiliando, ajudando no treinamento dos alunos lá, dos atletas, entendeu? E aí o que acontece? Em 2009, houve um evento que o Zezé do Boxe fez, meu amigo Zezé fez, que ele gosta, eu digo que foi o primeiro. Vai acontecer agora, recentemente, vai acontecer um evento que eles vão fazer uma junção no mesmo evento, Muay Thai e boxe, né? Já houve também anteriormente essa. E o Zezé, ele abriu um espaço, ele me procurou para que a gente abrisse o evento com lutas de Muay Thai. Legal. Né? E aí foi a oportunidade que teve da gente fazer essa junção e essa amizade, né? Que perdura até hoje. Né? E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar com boxe dessa forma. Eu botava meus atletas de Muay Thai para abrir os eventos de boxe. E foi o único evento que abriu as portas mesmo para o Muay Thai, porque sempre teve essa rivalidade, né? A gente não se mistura com Muay Thai, não se mistura com boxe. Zezé é o cara entendeu? fora de série, né? E aí ele deu essa oportunidade, mas ainda assim eu só trabalhava com Muay Thai. Eu não tinha ainda aquela coisa de tal. E aí teve uma história que acontece o seguinte. Teve um evento, o Campeonato Paraense estreante em 2011. Como eu só tinha atletas de Muay Thai, e tinha aquelas falácias, né? Que o pessoal falava muito e tal. E eu acabei me envolvendo no boxe dessa forma. Foi com um bom impulso. Me deram uma boa impulsionada. Era um treinador e lutador de Muay Thai e foi encarar o boxe. Aí o que aconteceu? Aí eu tirei todas as características de um atleta meu do Muay Thai e treinei ele boxe. Porque as pessoas comentavam, falavam assim, mas você não entende de boxe, o que você quer fazer no boxe e tal? Aí eu cheguei e fui inscrever, inclusive, se muito eu não me engano, o presidente da federação era o seu Sabino na época. Né? E eu fui lá me inscrever. Chegou lá, né? Aí cheguei, qual é o nome da sua equipe? Aí eu botei a PMT. Aí, mas quantos atletas você vai escrever? Eu digo, só quero escrever um atleta. Mas você não vai concorrer nem ao título, não. Eu quero colocar um atleta e mostrar o valor do meu trabalho. Mostrar que eu sei trabalhar com boxe, eu não sou só do Muay Thai. E aí, o que acontece? Simplesmente eu botei o atleta para lutar. Tirei todas as características do boxe, muita gente falava, existia aqueles rumores. E o resultado? O resultado foi que o atleta foi campeão. Lutou com 3 atletas, foi para a final e foi campeão. Se tornou campeão de boxe paraense, estreante em 2011. Eu tenho fotos, tenho cartazes disso, entendeu? Que comprovam isso. E aí foi desde aí que eu digo, peraí, o pessoal está duvidando da minha capacidade, né? Além do boxe, tinha o Vale Tudo, na época. Sim. E aí eu comecei a me envolver com o Vale Tudo também, preparando atletas para lutar. Aí comecei a tirar atletas do Muay Thai para entrar no MMA, hoje chamado MMA, né? Mixed Martial Arts. E aí o que acontece? Eu fiz diversos campeões no MMA. Aí você já está vendo aí quantas modalidades tem? Muitas, né? Kickboxing, Muay Thai, o boxe e o MMA. E o que foi que te influenciou para você chegar à conclusão de criar o sistema STOL? Pois é, o que acontece? Eu fiz parte de diversas federações e confederações, né? Diversas. Eu fui buscar títulos no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, cheguei a fazer campeões sul-americanos. Você se preparou tanto como lutador, como sobretudo como técnico. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Tanto que como lutador, a minha última luta foi em 2016, na Tailândia.
foi o Mundial de Muay Thai na Tailândia que eu lutei, foi em 2016. Foi minha última luta como atleta, minha última atuação, né? E até é engraçado essa história aí contar depois, né? Então o que acontece? E aí, como eu vi que eu estava cercado dessas modalidades, né? E aí eu já estava formado no boxe, formado no kickbox, formado no Muay Thai. Eu me formei no kickbox em 2004, né? Eu iniciei em 89. E em 2004 eu me formei no kickbox. E aí o que acontece? Como eu tinha já 3 modalidades ao meu favor, aí eu me formei no Krav Maga também e comecei na defesa pessoal, né? E aí o que acontece? Para te trabalhar com a defesa pessoal, tu tem que ser credenciado pela Polícia Federal, tem ficha limpa e tudo isso. E eu fui cada vez mais fortalecendo aquilo. E me surgiu a ideia do STOL, do sistema STOL. Aí o que eu queria fazer aí? O que é o sistema STOL? Pois é, o sistema STOL é Sistema de Técnicas Operacionais e Lutas, como você falou anteriormente. Aí, por que operacional? Porque eu tinha vontade de trabalhar na área militar, no treinamento de militares do Exército Brasileiro, das Forças Armadas e tudo mais, né? Então, a parte operacional era tudo que eu fazia de cursos, que eu participei como aluno de cursos militares, né, para aprender técnicas militares. E aí eu acabei trazendo para o sistema STOL e eu globalizei no sistema STOL e trouxe para o STOL todos os títulos que eu conquistei, todos os títulos que meus atletas conquistaram para ficar de fato que o STOL é eficiente. E aí, nessa situação, em 2011, eu fui convidado, né, a participar de 2 cursos, 3 cursos na realidade, na 5ª Companhia de Guardas, né, que hoje é a 15ª Companhia de Polícia do Exército. Mas deixa eu entender aqui, como leigo, qual é o grande diferencial do STOL? Bom, o grande diferencial do STOL é o seguinte, é que o STOL, ele ministra, ele pode passar técnicas militares como imobilização, condução, neutralização, abordagem policial, algemação, combate corpo a corpo, combate com faca, entendeu? Tudo isso é dentro da parte operacional do sistema STOL. E, sistema de técnicas operacionais e lutas. E a parte das lutas são os títulos que eu já venho trazendo e construindo esse trajeto. Sua bagagem, seu escopo que você tem de atleta e de técnico. Isso, aí o que aconteceu? Quando eu adentrei em 2011, na 5ª Companhia de Guardas, eu perdurei de 2011 a 2014, foi que quando se transformou em Companhia de Polícia do Exército. Sim. Então eu fiquei de 2011, mais de uma década, eu fiquei 11 anos dentro de uma organização militar ministrando o sistema STOL. Tá? Então, em 2014, eu recebi um documento reconhecendo o sistema STOL como uma técnica eficiente para os militares, entendeu? Para os militares do Exército Sim. Brasileiro, bombeiros. Você hoje continua dando esses cursos para essas pessoas, para os militares? Todos, de vez em quando me procuram para passar uns cursos específicos, entendeu? Então, nesse aspecto, eu passo treinamento para militares, passo treinamento para autoridades que querem aprender a parte... Porque existe uma situação no STOL que são técnicas que eu não posso ministrar, né? Por quê? Porque existem umas técnicas, igual o Krav Maga, vou fazer mais ou menos uma comparação. Existem técnicas que são proibidas para passar para civis, entendeu? Que são técnicas de guerra mesmo. Pois é, mas para os militares não tem problema, não, você passa, para militar não de tem vez problema, em quando você está fazendo isso. Exatamente. Quais são os tipos de militares? Todos eles? Todos os militares, inclusive as forças auxiliares, né? Sim. A Marinha, Exército, Aeronáutica, Fuzileiros Navais, todas as forças auxiliares. No caso aí, o pessoal civil também te procura para esse curso? Pois é, na parte dos civis, eu passo treinamentos de combate corpo a corpo, entendeu? Defesa pessoal, mas aí, como eu lhe falei, é limitado. Restrito, não pode entrar essa outra área. Exatamente, porque essa outra parte aí é mais para os militares. Tá certo. E como é que a gente encontra você? Quero fazer um curso, eu tenho uma equipe que quer fazer esse curso, mesmo sendo civil. Nós temos minha empresa, como é que eu faço? Nós temos o Instagram, né?
temos o Instagram, @Sistema Stall. Tem o Facebook também, Pablo Black Diamond, Pablo.Black Diamond, né? Através dessas redes sociais também, que me acham. Tá certo. Que me encontram. Eu falei aqui com Pablo Black Diamond, especialista em artes marciais e também criador do sistema STOL, Sistema de Técnicas Operacionais e Lutas. Muito bem. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Acredito que foi muito bom para muita gente aí que quer entrar nessa área, tanto para treinar, lutar, como também aprender com você técnicas aí com o sistema STOL. Ok? Eu que agradeço. E assim nos despedimos. Mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Um grande abraço. Até a próxima.